Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Começa agora mais um Fora dos Autos, um programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. Aqui ao meu lado, virtualmente, para debater decisões que causam polêmica, estão os advogados Adriano Soares da Costa e Fabiana Barroso e o Procurador da República, André Oliano. E hoje a gente vai falar sobre a resolução mais famosa do TSE, que está embasando uma série de decisões dos ministros, e, claro, sobre a ação do PL pedindo a invalidação dos votos de 59,2% das urnas eletrônicas usadas no segundo turno da eleição. Já já eu cumprimento os nossos convidados, porque nós temos um presente para você que faz questão de acompanhar o Fora dos Autos, mesmo em dia de jogo da Copa do Mundo. É a Black Friday da Gazeta do Povo. O melhor jornal do Brasil está com o melhor preço do ano inteiro para você acompanhar sem barreiras todos os conteúdos. São apenas R$10 por mês no primeiro ano. É só clicar no link aqui da descrição do vídeo. Mas agora vamos lá para o nosso bate-papo. Uma auditoria contratada pelo Partido Liberal alega ter identificado fatos e indícios de problemas nos dispositivos de 279.336 urnas de modelos anteriores a 2022. Isso motivou a coligação a ajuizar uma ação pedindo a invalidação dos votos dessas urnas específicas, que correspondem a mais de 59% das que foram usadas no segundo turno da eleição. Não só o ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido, como condenou a coligação formada pelos partidos PL, PP e Republicanos a pagar uma multa de quase R$23 milhões por litigância de má-fé. Vamos começar aí com o nosso especialista, então, em direito eleitoral. Oi, Adriano, tudo bem? Tudo bem. O que a gente pode dizer dessa ação, Adriano? Tem fundamento? Olha, tem fundamento. Primeiro, boa noite a todos, Rosana, boa noite a Fabiana, André. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. A ação é uma representação, ela tem fundamento, porque, veja, ela é o único meio jurídico previsto para que se faça uma análise, primeiro legitimado partido político, para que se faça uma análise das urnas que foram utilizadas no processo eleitoral, mediante a apresentação de questões técnicas, de dúvidas com fundamento, nesse caso da ação, inclusive, em estudo de técnicos, pedindo, portanto, ao Tribunal Superior Eleitoral que faça a análise dessas urnas e, constatadas, eventualmente, que essas urnas tenham mau funcionamento ou tenham aqueles vícios que os estudos preliminares apontaram, que tome as providências devidas, inclusive, se for o mau funcionamento constatado, que os votos que tenham sido computados por ela sejam nulificados. Mas é uma representação que não está discutindo fraude, não está discutindo abuso de poder, não está discutindo outra coisa que não a possibilidade de mau funcionamento mediante os estudos que foram apresentados, que, segundo aquela entrevista coletiva que foi feita pelo Partido Liberal, pelo PL, urnas que não teriam a identificação, a sua individualização, e, portanto, não teria como fazer um cotejamento entre o resultado daquela urna, o voto computado, e a urna em si, não teria, portanto, como linká-los, e isso inviabilizaria, inclusive, até estudos. Esse ponto, inclusive, o TSE já teria, segundo ontem foi divulgado pelo ministro Alexandre de Moraes, já teria respondido que não, que haveria outros meios de identificar. E o segundo ponto, que o PL divulgou, pelo menos na entrevista, mas nos estudos teriam mais outras questões, seria a própria possibilidade de que essas urnas, por mau funcionamento, não garantissem o sigilo do voto. Então, esses seriam os pontos inicialmente discutidos. E aí, o que é que se pede na representação? Justamente, primeiro, que se façam os estudos técnicos
com a participação do Tribunal Superior Eleitoral, com a participação dos interessados e com a auditoria dos interessados acompanhando. Nada mais do que aquilo que está previsto na própria resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Aí o que é que acontece? Proposta a representação, o ministro Alexandre de Moraes pega esta representação como presidente, toma o assunto, porque segundo o que se diz, eu precisaria verificar, teria sido inicialmente distribuído. Teria ido para a ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia afirma que esta matéria, esse é um ponto importante para vocês que estão nos ouvindo, essa matéria não seria de natureza jurisdicional, mas sim de natureza administrativa, diz ela. Ao dizer que é de natureza administrativa, ela, então, encaminha para o presidente. O presidente, que toma um requerimento, em tese, dito inicialmente, que seria administrativo, trata-o como jurisdicional, como uma representação de natureza judicial. E assina um prazo de 24 horas para que o Partido Liberal faça o aditamento da petição inicial, dizendo que não apurasse, que o PL pediu que fosse feita o estudo e a auditoria e a análise em cima dos estudos por ele apresentados, relativos ao segundo turno. Aí o que é que o ministro Alexandre de Moraes faz? Adite, acrescentando também o primeiro turno. Senão eu vou rejeitar. Ora, o PL, então, responde, usando o prazo de 24 horas e diz, olha, interessa-nos que se faça a do segundo turno e, constatado o vício, evidentemente que o TSE, então, tome as medidas chamando todos os interessados, partidos, candidatos eleitos, o que for, para eventualmente compor um alido, e vai ter a nulidade da eleição, que tome as medidas cabíveis. Ou seja, quem define o objeto litigioso, aquilo que é deduzido em juízo, que é o chamado exercício da pretensão à tutela jurídica, é a parte. E a parte delimitou bem. Eleição presidencial e, portanto, o segundo turno da eleição presidencial. Nulificada a eleição presidencial, não seria só as urnas, seria a eleição toda, que estaria comprometida, evidentemente. Bom, aí o ministro Alexandre de Moraes, com base na resposta jurídica do Partido Liberal, toma uma decisão estapafúrdia, sem ouvir o Ministério Público Eleitoral, sem que essa matéria grave chegue ou chegasse ao plenário, ao colegiado, e numa jurisdição, num país de bandeira, uma república das bananas, de uma eleição presidencial, de um tema gravíssimo, levantado pelo partido do atual presidente da República, em que se discute legitimidade do processo eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral se nega veementemente por seu presidente a discutir a matéria. Mais ainda, manda arquivar, mas antes de fazê-lo, aplica uma multa engraçada de 22.900.000, mas 22 é bem sintomático o número. É o número do PL. Aplica uma multa de 22 milhões. Diz que houve litigância de má-fé, e por isso aplica a multa. E encaminha os autos, cópia dos autos, para quem? Para ele próprio, Alexandre de Moraes, no inquérito inconstitucional do fim do mundo no Supremo Tribunal Federal. Então, ele para que se investigue o presidente do PL e o técnico que fez o estudo. Isso é um absurdo jurídico sem precedentes em uma democracia.
e só ri disso, só acha isso engraçado, só aplaude uma conduta desta, desarrazoada, quem não entende de direito constitucional, quem não preza a democracia, quem não sabe a importância da neutralidade e do papel fundamental de um poder judiciário independente, neutro e guardião da Constituição. É por essa razão que eu posso dizer, Rossana, Fabiana e André, que nós estamos vivendo um dos momentos mais graves da nossa república redemocratizada, em que um dos seus poderes, aquele que deveria, segundo um dizer conhecido do constitucionalista Bick, americano, que deveria ser o ramo menos perigoso dos poderes da república, se transformando naquele que não tem limites jurídicos, nem se sente comprometido com a Constituição, nem se sente comprometido com a legitimidade que lhe garante a plena funcionalidade, que não é o voto, é justamente a sua legitimidade advém do respeito e da defesa da Constituição. Portanto, é um precedente, porque é uma constância de precedentes, cada vez mais perigosos, em que nós já não estamos numa democracia, no sentido pleno da expressão, porque as pessoas são silenciadas, trataremos disso. É negado o exercício da jurisdição, que é também o acesso à jurisdição, o acesso ao judiciário é garantia constitucional. E quem vem exercer o acesso no exercício da pretensão à tutela jurídica é colocado num inquérito insano, recebe uma multa milionária para inviabilizá-lo economicamente e já é dado por má-fé por ato de decisão monocrática individual. Não existe mais juízes em Berlim, não existe juízes no Brasil, não existe mais o poder judiciário. Temos hoje um imperador de togas. É algo que choca a qualquer pessoa que leve a sério a atividade jurídica e o exercício da atividade jurisdicional. Tá bom para começo, Rossana? Adriano, vou aproveitar que você falou das consequências aí impostas pelo ministro Alexandre de Moraes e vou citar, então, pedir para a Fabiana comentar que nesse mesmo despacho, o presidente do TSE determinou o bloqueio e a suspensão dos repasses do fundo partidário aos 3 partidos citados da coligação, até que a multa seja quitada, a abertura de um processo administrativo pela Corregedoria Geral Eleitoral para apurar eventual desvio de finalidade na utilização da estrutura partidária, inclusive do fundo partidário, e a inclusão da auditoria do PL no inquérito do STF, que investiga a atuação de uma suposta milícia digital para atacar a democracia e as instituições. Fabiana Barroso, bem-vinda. O que dizer dessas considerações aí do ministro Alexandre de Moraes? Boa noite, Rossana. O Liano e doutor Adriano, que nos deu uma aula, né, a respeito disso, fica até quase sem o que dizer, acrescentar, mas vamos lá. Primeiro, adorei a frase do doutor Adriano dizendo, né, não existem mais juízes em Berlim. Eu diria que nós também poderíamos perguntar se estão utilizando, por acaso, alguma legislação que pertencia à União Soviética. Acho que a gente está muito próximo disso. E pior que não é nem brincadeira, eu estou sorrindo de nervoso. Mas, primeiro, esse valor, né, obviamente, achei engraçado que ele tem, engraçado mesmo, o ministro Alexandre de Moraes tem um certo bom humor, né, de dizer 22 milhões,9, né, seria engraçado se não fosse trágico, né, é um verdadeiro deboche, e eu concordo com o Adriano quando diz, principalmente que aqueles que estão fazendo chacota, hoje eu vi muitos congressistas aí, parlamentares da esquerda, vi também a mídia tirando barato do negócio, só que, assim, está tirando barato do que é a nossa lei, do que é a legislação, do que está lá no artigo 224 do Código Eleitoral. Então, assim, é chocante o que está acontecendo. Tem uma série de irregularidades e constitucional e tudo mais. Para mim, viola tantas coisas que fica difícil elencar. Mas uma delas que é preciso ser dito aqui, que a gente já foi colocado, mas vamos enfatizar, que
dentro desse inquérito aí que ele acabou remetendo, que é o 4784, que é o inquérito das milícias digitais, a gente tem um problema crônico. O que é milícia digital? Isso não está lá na lei, não tem legislação, não tem esse entendimento. O Congresso Nacional não legislou a respeito disso. Essas atitudes do ministro Alexandre de Moraes de também, né, pegar algo que seria administrativo, colocar de forma jurisdicional e já também fazer isso, quem ousar, o recado não, ele escreveu, quem ousar aqui me questionar, né, vai ser punido, e segue um padrão. Olha só que absurdo, nós estamos vendo um padrão desse ministro, alguns ministros do Supremo e também do TSE, de não ousem nos questionar, porque nós vamos punir colocando num inquérito que está aberto, sem previsão de fechamento, sem o chamamento do Ministério Público, seja eleitoral ou Ministério Público comum. Então, assim, o que a gente anda vendo aqui é algo que não sei mesmo. Quando a gente fala está grave, cada semana temos um pulo a mais, está um pouco pior. E a gente tem a notícia hoje que o PL ainda vai recorrer, né? E deve fazer. O pessoal ainda fala, por quê? Não, porque deve fazer. Eu mesma, se eu tivesse recebido essa resposta, eu teria recorrido. E aí a gente tem um racha também, porque, pelo que entendi, é um pedido da coligação, foi feito em nome da coligação, e nós agora observamos um recuo. Pelo menos foi dito aí por parte dos progressistas do republicano, que faz parte da coligação, que eles não foram consultados. Então, olha o racha também que está propiciando num momento tão tenso, onde é legítimo, sim, que esse processo, ao menos, seja submetido ao que o doutor Adriano nos contou aí, que seja chamado Ministério Público Eleitoral, que seja submetido ao pleno, pelo menos, do TSE. Agora, não uma decisão monocrática que ainda pune, né, sem garantia alguma, e ainda, assim, para mim, o que ficou muito absurdo é colocar o auditor, né, quem trouxe elementos técnicos. Isso dá para se contrapor, nós não somos técnicos de TI, mas se o TSE tem também seus técnicos e tem tanta segurança, se contraponha tecnicamente, ao menos respeite o trabalho de alguém e não colocar ele num inquérito. E essa multa também, eu acho que ele mexeu em algo muito corporativo, né? Que esse aí a aposta que eu estou vendo, porque o Brasil agora não é mais jurídico, somente a gente precisa olhar a parte política, mas mexer em fundo partidário. Vamos ver se os outros caciques de outros partidos vão concordar com isso, porque já foi um bloqueio também, né, nos moldes de Alexandre de Moraes, que já bloqueia, já tudo acontece, funciona fervorosamente, e, para quem duvidar também, parece que tem agentes, infelizmente, da PF que concordam com tudo isso. Então, esse esgarçamento está muito difícil a gente falar da parte jurídica, mas ela ainda existe. Né? Se não existisse, ainda não estaríamos mais aqui. Então, existe uma lei, e vamos repetir, não convém a nenhum de nós, e muito menos nós que somos do direito, que não se tenha mais leis. Isso seria um processo anárquico, mas parece que essas figuras aí que a gente está mencionando estão empurrando o Brasil para isso mesmo, porque o brasileiro não está aguentando mais. Tá certo, Fabiana. André Auliano, bem-vindo. Considerações aí sobre essa ação e essa reação, né? Sobre essa ação e essa reação do ministro do TSE. Bom, primeiramente, então, boa noite, Rossana, boa noite, Fabiana, boa noite, Adriano. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Olha, Rossana, eu acho preocupante. A gente consegue perceber aqui um novo indício de parcialidade do Poder Judiciário. Então, me parece muito claro que há um tratamento assimétrico. Então, a gente viu durante os últimos 4 anos toda espécie de demanda, as mais absurdas, mais excêntricas, contra o presidente. Elas não só são conhecidas, como por vezes providas, ou ao menos recebem votos favoráveis, mas nunca há qualquer espécie de punição. A gente sabe que o Brasil é um país marcado por leniência, com vários tipos de atuação de má-fé historicamente, e de repente a gente percebe que quando se trata de atingir um grupo político, você tem uma legislação muito mais dura do que a de
qualquer país aí, mundo afora, tirando os países essencialmente ditatoriais. Então, há mais um indício forte de tratamento assimétrico. É muito difícil a gente acreditar que uma petição semelhante tivesse vindo de um partido aos quais os ministros são mais simpáticos, que tivesse tido um tratamento minimamente semelhante. Basta a gente pensar, na última eleição, você teve aquele pedido sem qualquer prova, que dizia que tinha havido um sistema de disparos em massa de WhatsApp e uma rede de fake news. Foi feito sem nenhuma prova, só com uma notícia de jornal que dizia que não apresentaria o suposto contrato que havia tido acesso. O que o TSE fez diante dessa notícia sem qualquer prova? Abriu inquéritos, ficou durante mais de 2 anos investigando, quebrando sigilos, na minha visão, violando direitos fundamentais, para ver se encontrava a prova daquela notícia que não possuía qualquer substrato a princípio. No final não encontrou nada e a ação foi julgada improcedente. Agora, eu li aqui a petição inicial, né, antes do programa. Eu confesso que ela envolve muitos conhecimentos técnicos, tenho dificuldade de opinar, mas ela me parece bem fundamentada. Ela está embasada realmente num trabalho técnico, né, que o PL contratou, que é trabalho essencial dos partidos, tá? Então, os partidos eles têm essa prerrogativa legalmente de fiscalizar as eleições, de realizar auditorias. Contratou um grupo conhecido, bastante envolvido, 3 engenheiros participaram diretamente, 2 do ITA e se eu não me engano, Carlos Rocha, né, que é o mais famoso do Instituto Voto Legal. Aqui, Carlos Rocha, Márcio Abreu e Flávio Gotardo de Oliveira. Então, eles fizeram um relatório técnico sobre o mau funcionamento das urnas eletrônicas, como o Adriano já disse, eles verificaram e eles trazem várias imagens do próprio site, tá, do TSE, em que mostra logs idênticos para inúmeras urnas, que, segundo eles, tornam inviável, né, que você vincule os boletins de urna sem esse log. Você não consegue vincular o boletim de urna à respectiva urna física. E, então, eles pedem que você faça ali que eles instaurem uma verificação extraordinária, que também é uma figura que existe na legislação, analise isso e, por fim, caso haja comprovação das desconformidades irreparáveis de mau funcionamento, sejam concedidas as consequências práticas, que, na opinião dos juristas aqui, seria a anulação dos votos dessas urnas. Concordo com... Assim, em primeiro lugar, essa questão da distribuição me incomoda. Então, a distribuição, livre distribuição segundo critérios objetivos, é um fenômeno que garante uma prerrogativa constitucional, que é a do juiz natural, e ela resguarda a imparcialidade, porque não é assim, eu quero indeferir e quero ferrar o peticionante, então manda para mim. Você não tem como fazer isso quando você respeita critérios objetivos. Quando você faz a distribuição vinculada, você corre esse risco. Então, esse é um primeiro problema aí que me incomoda bastante. Depois, realmente, também não vejo qualquer necessidade de um partido ser obrigado a contestar o primeiro turno. Você não é obrigado, você você decide o que você quer contestar. Se o TSE verificasse realmente a irregularidade, caberia a ele representar o Ministério Público, por exemplo, que daí tem interesse mais geral, mais amplo, para contestar o restante. Então, não vejo qualquer motivo para julgar a petição inepta, isso não é causa de inépcia. E realmente, e daí por fim, a multa, ela nitidamente não é só uma multa, ela é uma tentativa de intimidação e de criminalização do direito de ação por parte desses grupos políticos. Então, e isso me preocupa daqui para frente, porque desde as eleições a gente tem visto um processo de enfraquecimento já da futura oposição. Então, a gente tem tido suspensão de inúmeros perfis de internet de parlamentares que serão de oposição, e agora você tem a tentativa de sufocamento financeiro de um partido que já disse que será oposição, e você tem aí uma espécie de intimidação ao exercício do direito de ação, que já tinha acontecido também no caso do Radiolão, né, em que eles se recusaram a investigar e ainda mandaram colocar nesse inquérito. Por fim, quanto a esse inquérito das milícias digitais, olha, essas milícias digitais são uma figura mítica
mais ou menos como o Papai Noel, o Coelho da Páscoa. Então você está aí há mais de 2 anos quebrando sigilos, devassando vidas particulares. É impossível que, se essa figura existisse, você já não teria conseguido comprová-la de modo extremamente convincente e com provas muito robustas, porque você devassou a vida de todo mundo que você dizia que estava envolvido nessa tal de milícia digital e nunca se comprovou nada do tipo. A única coisa que você mostra é um fenômeno absolutamente normal de que as pessoas tentem ali conversar entre si e combinar a atuação digital, porque a essência da atuação política é a atuação em grupos para aumentar a visibilidade e alcance e potencializar a sua mensagem. Então não há nada de errado nisso, foi só isso que se demonstrou até agora. Essa milícia digital é simplesmente uma figura inexistente, assim, de reino das fadas mesmo. Vou pedir para a Fabiana comentar, porque tem uma matéria aqui na Gazeta do Povo, do Renan Ramalho, nosso correspondente em Brasília, que está sempre cobrindo aí essas questões, e ele aponta um caso de 2010, um precedente, Fabiana, do próprio TSE, de uma votação no Alagoas, em que o então perdedor da eleição para governador no estado, João Lira, ajuizou uma ação também contestando o resultado da eleição e foi condenado por litigância de má-fé. Mas, na verdade, o que eu quero chamar a atenção é uma aspas que tem aqui nessa reportagem do Renan Ramalho, do ministro Ricardo Lewandowski, à época, lá em 2010. Vou ler para você, Fabiana, abre aspas. Ricardo Lewandowski, que acompanhou o relator nesse caso. Precisamos começar a disciplinar, de certa maneira, essa possibilidade infinita de recursos que temos, que já são suficientes para termos de dar conta, além daqueles que beiram a temeridade e a litigância de má-fé. Quer dizer, lá 12 anos atrás, vamos dizer que já tem um precedente para essas atitudes de hoje em dia. A gente tem lá o ministro Ricardo Lewandowski também atuando nesses casos, né? Verdade. Interessante que o ministro Lewandowski, esse mesmo ontem, chegou a dar uma declaração, né, dizendo que, se comprovada a tese do PL, até as eleições deveriam ser voltadas, né, anuladas e feitas novamente, inclusive o primeiro turno. Isso eu acompanhei pelas mídias aí, foi uma declaração dele. Mas veja, eu até participei de um grupo de advogados, nós questionamos as eleições municipais de São Paulo, as últimas que tivemos, porque foi aquela famosa paradinha. Não tivemos, o nosso caso foi arquivado, mas não recebemos a litigância de má-fé. Mas pensem, a gente está num país onde realmente essa questão que o Liano sempre coloca, né, de imparcialidade, sempre colocar para um lado e para o outro, já vem de bastante tempo, e eles são os mesmos, né? Os interesses ainda permanecem. O importante é que nós temos, isso também consagrado aí pela nossa Constituição, o direito livre de peticionamento. Então, quando a gente pega casos emblemáticos, até do presidente Lula, nós tenhamos aí um excesso, né, de recursos, e não houve nenhuma condenação por litigância de má-fé. Então, isso é muito preocupante quando você acaba fazendo isso, ainda mais na esfera que está sendo feita, né, porque o Tribunal Superior Eleitoral, ele custa muito caro, as ações é algo muito gigantesco para o Estado, e não se dá o trabalho de responder algo concretamente, já está lá punindo. E a gente vê esse sufocamento. Então, o que aconteceu há 12 anos atrás, né, como foi bem lembrado aí pela reportagem da Gazeta, a gente vê que existe essa mesma tentativa de calar as pessoas que estão tentando dizer algo, e a gente sabe, da parte técnica, pelo menos nenhum de nós aqui somos técnicos em tecnologia da informação, mas a gente acaba ficando, né, com um doutorado aí, repentinamente, porque a gente é obrigado a se debruçar, e existem indícios, e com indícios, quem tem que dar o respaldo disso é a própria justiça, a justiça que tem os mecanismos aptos, né, tem inclusive polícia, tem tudo para solucionar esse tipo de questão. Então, o que a gente está acompanhando, mais uma vez, esdrúxulo. Gostei da frase também do Liano quando fala que milícia digital é um ser mítico, e realmente, não temos essa definição, mas a gente também agora está
colocando algo para a sociedade muito difícil. E para nós, então, como advogada, fica mais difícil ainda. O que nós poderemos ajuizar sem tomar uma litigância de má-fé com base em uma multa que não tem, porque não tem ali o valor da causa, né? O valor da causa 0,0. Então, como ele chegou em 22 milhões? É um tanto desproporcional. Então, a gente vê vários princípios serem quebrados. Mais um aí para citar seria o princípio da proporcionalidade, né? E quebra do juiz natural e etc. Então, a gente passaria talvez a noite dizendo as violações, ao meu ver, que está acontecendo da nossa lei, da nossa Constituição, do que deveria ser resguardado e tutelado por esses que estão fazendo isso conosco. Interessante você falar isso, porque era a minha próxima pergunta mesmo, Fabiana, para o Adriano, se o princípio da razoabilidade aí nessa reação do ministro do TSE foi ferido também com essas medidas impostas. Nossa, deixa eu só fazer uma retomada da sua pergunta, Fabiana. Eu participei desse processo. É um processo, na verdade, não é de 2012, é de 2006. Foram as eleições, o caso Alagoas. Eu era advogado nesse caso, que vocês se referiram, que essa matéria da Gazeta do Povo fez, inclusive fez me entrevistando. Deixa eu só situá-los um pouquinho, até para todos aqui entenderem. Não tem nada, a litigância de má-fé não tem a ver com a questão do ataque à discussão de fraude às urnas. A litigância de má-fé, nesse caso, inclusive, foi pedido por mim contra a ação proposta, não por essa razão, por outro motivo. Foi o que aconteceu. Se alegou na eleição de 2006 em Alagoas que o candidato derrotado, João Lira, que teria havido fraude nas eleições, e ele conseguiu, com a Corregedoria Eleitoral do TRE, acesso às urnas, foi deferido para ele diretamente pelo TRE de Alagoas e foram feitas algumas auditorias por um técnico do ITA, o senhor alguma coisa Fernandes, e formava da equipe de um engenheiro que é conhecido nessa área, o Brunazo. Eles fizeram e detectaram falhas nos logs das urnas e no funcionamento de algumas urnas e perdas de alguma consistência de informação. Isso é fato. Não se falava em fraude. Mas só como não havia outro remédio jurídico, eles entraram com ação de impugnação de mandato eletivo, alegando fraude e juntando esses estudos que estão disponíveis na internet. Quem quiser, procure o caso Alagoas, eleições 2006, e vão encontrar uma página que o Brunazo mantinha com esses dados todos, inclusive com esse material. E o que foi que aconteceu? Na defesa, eu não discuti funcionamento bom ou não das urnas, porque eu pedi que fosse feita a perícia. E fiz uma petição ao TSE para fazer essa perícia. Na época, o presidente era Marco Aurélio Melo e ele autorizou. Só que, como o pessoal do João Lira, os advogados dele eram o ex-ministro Fernando Neves, do TSE, e advogou alegando fraude nas urnas eletrônicas naquele caso, e ele dizia o quê? Que para o bom funcionamento das urnas é tão bom que deveria ser demonstrado e não ter medo de perícia. Bom, então o que foi que aconteceu? Eu pedi a perícia, houve o deferimento, só que os advogados do João Lira alegaram o quê? Olha, não faz a perícia administrativa não, porque eu já entrei com a ação, tem que ser judicial. Ou seja, era uma forma de tirar o TSE e fazer com um terceiro. Nós aceitamos. E, inclusive, de comum acordo, indicamos o ITA para fazer. Tivemos reuniões no ITA, com técnicos do ITA, e a parte que perdeu e alegava fraude, levantou 120 quesitos para serem respondidos. O pessoal do TSE participou dessa reunião no ITA. E no desdobrar, o ITA apresentou, ninguém faz perícia de graça, e apresentou o preço da perícia. Na época, 2006, 2007, 2008, 5 milhões de reais, a serem suportados pela parte. Aí a parte disse, olha, não quero pagar isso. E nessa discussão, aí é onde foi a discussão da má-fé. É que no final não houve a perícia, porque a parte se recusou a pagar a perícia e já tinha rejeitado a perícia do TSE.
Então, eu suscitei a má-fé porque eu defendi a perícia desde o começo. E no final o TSE entendeu o quê? Que como a parte não quis a perícia do TSE e não quis pagar a perícia, havia ali má-fé processual. Mas veja, em nenhum momento naquela ação se teve o comportamento que o Tribunal Superior Eleitoral está tendo nessa. São comportamentos absolutamente distintos. O Tribunal Superior Eleitoral não se negou a discutir a questão na época, não tratou essa matéria do questionamento do funcionamento da urna como se fosse uma questão de Estado, que ninguém pudesse falar, que ninguém pudesse tratar. Nós não criminalizamos a outra parte que propôs a discussão. Foi feito tudo dentro do que o ordenamento jurídico prevê. É totalmente diferente. Por isso, Fabiana, isso não é um precedente do ministro Lewandowski da época. Na verdade, quando chegou a julgamento, o presidente da corte já era o ministro Carlos Aires Brito. O ministro Lewandowski era vice. E o relator foi o ministro do STJ, Fernando Rodrigues, hoje aposentado, que foi o relator e que em nenhum momento ninguém atacou como se aquilo fosse um ataque à integridade do sistema eleitoral. Porque, ora, se você não pode discutir matérias técnicas, como essas que foram levantadas agora, que democracia é essa? Qual é o sistema público que é imune à crítica? Que é imune à transparência? Transparência é princípio constitucional. Que é imune a ser questionado. Então, como é que você criminaliza isso? Então, para deixar claro, o caso Alagoas, eu atuei como advogado, não houve, e defendendo o sistema. Ou por outra, não é que eu defendesse o sistema, eu defendi que não houve fraude, como não houve, mas que o sistema funcionava bem ou mal, cabia a perícia demonstrar. Então, como hoje caberia a uma perícia? Veja, quando o Tribunal Superior Eleitoral interdita uma discussão dessa, que chegou com elementos técnicos, faz galhofa aplicando uma multa de 22 milhões de reais. Isso é galhofa, não é bom humor, já é galhofa. E ainda criminaliza, mandando apurar negócio de milícia digital. E aí, André, eu vou só abrir uma divergência para dizer a você o seguinte, não é que isso seja mítico como Papai Noel, é que isso é método. Isso não existe juridicamente, você tem toda a razão, mas isso não é feito por desconhecimento, isso é método. Mantém-se um inquérito indefinidamente aberto, em que são tomadas medidas cautelares pré-processuais, sem acompanhamento do Ministério Público, sem fiscalização de ninguém, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, sozinho, aplica antecipadamente sanções que destroem a vida das pessoas, sem julgamento. Isso é algo que é pior, porque é kafkiano, porque é afronta à Constituição. Você já está aplicando sanção. Veja o Alan dos Santos, um exemplo. Alan dos Santos teve agora o seu passaporte anulado. Não foi revogado, porque só quem revoga é quem pode dar. Então foi nulificado, foi suspenso os seus efeitos, foi expurgado do mundo jurídico. Em que processo? Quem entrou com a ação? Quem fez esse pedido? Então, veja, é por isso que eu digo, é pior, porque o Papai Noel pelo menos é bonzinho. Isso aí né, é pior, porque a gente está, na verdade, diante de uma situação que ela é juridicamente ilícita. Vamos dar os nomes aos bois. Esse processo ele não é só inconstitucional, ele é ilícito, ele é abusivo. As pessoas estão tendo a sua vida devastadas, destruídas, estão tendo as suas contas bloqueadas. O jornalismo está sendo cerceado, censura prévia, desmonetização. Veja a Jovem Pan agora que teve os seus canais desmonetizados. A quem ela recorre? Porque você recorre aqui ao judiciário, mas é o mesmo judiciário que censurou a Jovem Pan durante a eleição. É um outro ramo, mas que censurou. Então, Rosana, é só para dizer o seguinte, não é questão só de falta de razoabilidade, porque quando a gente vai tratar de razoabilidade, desses postulados de proporcionalidade, você pressupõe
que seja uma discussão dentro de um processo, de uma decisão jurídica, dentro de um devido processo legal. Eu não posso tratar sobre razoabilidade em um procedimento que é desde a origem viciado, que não há é algo que é administrativo, mas é jurisdicional. É algo que não passa, que é colegiado, mas é decidido monocraticamente. É algo que há a pretensão à tutela jurídica prevista na lei, na própria resolução do TSE, mas o seu exercício é tratado como crime, em negativa, portanto, do acesso ao judiciário. Então, se nós formos olhar juridicamente, por qualquer ângulo que se olhe, é de uma gravidade enorme. E aí, eu termino essa passagem aqui só para dizer o seguinte: já há constitucionalista, inclusive um muito caro a mim e amigo meu, que eu vou deixar de citar o nome, defendendo uma tese da chamada democracia militante, baseado num artigo de Karl Loewenstein, de 1937, por aí você tira, que era contra o fascismo. E nesses dois artigos do Karl Loewenstein, ele está discutindo como reagir ao fascismo da época. Ele já tinha fugido da Alemanha e ido para os Estados Unidos. Então, esse pessoal está conseguindo trazer uma discussão da época do Reich, da época do nazismo, para sustentar que todas essas medidas que estão sendo tomadas, a revelia total da Constituição, seria um legítimo combate ao fascismo. Então, veja a gravidade de dissonância cognitiva desse pessoal, dos nossos constitucionalistas de pijama, que passam a tentar, como não tem como justificar essas absurdidades, passam a ir para um campo retórico aberrante, insustentável, em que a defesa da democracia exige medidas ditatoriais. Isso no mínimo, eu não diria que é estupidez, porque essa é uma estupidez com método. Eu diria que é uma má-fé teórica. E alguns, como esse amigo meu, que tem boa-fé, é de uma ingenuidade berrante. Então, Rossana, nós estamos vivendo, na verdade, algo que é irrazoável, que não tem proporcionalidade, mas pior, que é desabridamente ilícita, ilegal e inconstitucional. Não há outra terminologia para isso. Obrigada, Adriano, por esse esclarecimento. E eu quero reforçar um presente que a gente está oferecendo aqui na Gazeta do Povo, que é a Black Friday. Vamos assistir um vídeo para você entender um pouquinho melhor como que funciona. Não esquecemos da corrupção nem das condenações. Para a Gazeta do Povo, não existe lua de mel com nenhum governo. E precisamos, mais do que nunca, do seu apoio. Por isso, antecipamos nossa oferta de Black Friday. Assine a Gazeta por apenas R$10 ao mês nos 12 primeiros meses. É o nosso melhor preço para novos assinantes no momento em que o Brasil mais precisa de nós. Para aproveitar essa promoção, é só clicar no link aqui da descrição do nosso programa. No nosso site você encontra as colunas do André Oliano, da Tameia Danelon, do Deltan Dallagnol e tantos outros grandes nomes de peso. E não é sempre que você pode pagar apenas R$10 por mês, por um ano inteiro, para ter acesso a todo o conteúdo do melhor jornal do Brasil, é o nosso melhor preço do ano, então aproveita. Vou passar a bola então agora para o André Oliano, já que Adriano comentou essa questão das consequências dessas decisões dos ministros. Muitas dessas decisões, André Oliano, são baseadas nessa famosa resolução do TSE que a gente tem falado tanto aí desde as eleições. E tem muitos problemas dessa resolução, né? Perfeito, Rossana. Só antes de entrar especificamente na resolução, eu queria me engajar um pouco aí nessa discussão altamente instigante que o Adriano trouxe. Então, o exemplo do Adriano, eu pediria para as pessoas prestarem atenção nisso. Como o Brasil, como que se tratava esse tipo de questão quando o Brasil era um país normal? Quando você tinha um judiciário independente, que não estava tentando criminalizar um grupo político. Então você trazia Isso sempre foi assim. Quando eu estava na faculdade, todo mundo sabia disso. Era senso comum. Então, quando eu estava na faculdade, você podia ser esquerda, direita, centro. Todo mundo sabia que não ia ser criminalizado por algo que não está previsto em lei,
ser violado, ser punido sem devido processo legal. Isso estava todo mundo sabia disso, era ponto consensual. Isso aconteceu de alguns anos para cá, é um processo de erosão da democracia brasileira. Então, veja como foi o tratamento lá naquele caso, com uma petição semelhante, que você tratou a pessoa com boa fé. Não, vamos fazer aqui é outro mundo. O mundo do direito no Brasil hoje em dia, ele está totalmente deteriorado, completamente deteriorado. E quando você não tem mais um judiciário independente tratando o cidadão e os litigantes com boa fé, a democracia está muito fragilizada, porque a democracia depende de um judiciário independente que trate as pessoas com boa fé. Um ponto que a gente esqueceu de mencionar ainda é que esse bloqueio das verbas do partido, verba de partido é verba impenhorável, porque é verba que se destina ao exercício da democracia pelo grupo, o grupo ideológico, social que o partido representa. E está se tentando sufocar os meios de ação de um partido político, né? E o Adriano ainda trouxe ali o exemplo da Jovem Pan, muito interessante. Eu estou escrevendo o meu próximo artigo para a Gazeta do Povo, trazendo alguns paralelos entre o que aconteceu na Venezuela e o que está acontecendo no Brasil. E é interessante que na Venezuela, nas eleições de 2006, você teve dois fenômenos que me parecem muito semelhantes ao dessas eleições. Uma concessão muito díspare, muito desequilibrada de tempo de televisão. O regime chavista ganhou 5 vezes mais tempo de televisão, e a gente lembra que no segundo turno, o TSE, de modo inédito, deferiu lá um direito de resposta que deu 12 vezes mais inserções a uma coligação do que a outra, na última semana da eleição, semana decisiva. E você teve lá também o fenômeno da autocensura, que me lembra muito o caso da Jovem Pan. Então, a Globovision, que era do Guilhermo Zuloaga, ele foi acusado lá, ocorreu um caso de lawfare, ele foi acusado de irregularidades financeiras, foi obrigado a fugir do país e vendeu o veículo para um simpatizante do governo. E uma outra mídia, a Venevision, que ela era considerada pró-oposição, ela parou de cobrir, ela ficou tanto receio de sofrer punições estatais, que ela parou de cobrir a oposição e deu 5 vezes, passou a dar mais tempo de cobertura para o regime chavista, e depois ela simplesmente parou de cobrir fatos políticos, depois, logo após as eleições. Então a gente vê como é que funciona o processo de deterioração. E esse fenômeno da democracia militante, que é o fenômeno da democracia militante? É você alegar que você, tendo em vista que você está no risco de sofrer um golpe, você preventivamente exerce poderes extraordinários. Fazer isso é o modo mais antigo de você dar o próprio golpe. É você falar assim, olha só, vou sofrer um golpe, então eu preciso dar um golpe antes. Então isso aí, assim, o próprio regime nazista se utilizou do incêndio no parlamento, né, para exercer poderes extraordinários. No Brasil, o Getúlio Vargas, ele inventou aquela história do plano Cohen, para dar o golpe do Estado Novo. E o próprio regime militar aqui no Brasil chegou a autoexplodir bombas e também dizia que estava tentando salvar o país do comunismo para exercer poderes extraordinários. Então, a forma mais antiga, tá, e mais manjada de você dar um golpe é você alegar, sem base, que você está prestes a sofrer um golpe, e você dá o golpe antes. E essa narrativa tem sido utilizada no Brasil. Já desde 2018, quando você estava nas eleições, já começou a dizer que o governo, antes dele assumir, antes de qualquer coisa, que ele era um risco, que ele era uma ameaça, e que você teria que, portanto, boicotá-lo, e você passou a fazer isso judicialmente. Tá? E você alegou, instrumentalmente, essa teoria. E essa teoria tem servido, inclusive, como mecanismo de discurso de ódio, porque como você, à medida que você a invoca, você lança sobre o grupo a pecha de ser fascista e etc., você automaticamente, toda vez que você a invoca, você automaticamente está lançando esse rótulo, né, sobre o grupo que você está combatendo, e tem sofrido, inclusive nesses casos de manifestações que a gente viu, a gente já viu até casos de atropelamento recentes. O que é isso aí? Isso aí é resultado do intenso discurso de ódio
As pessoas estavam fazendo algo errado, não nego, né? A paralisação de bloqueios, mas isso não legitima você atropelar, inclusive, crianças, né? Mas o que é isso? Isso é o resultado já de uma intensa propaganda que já vem de longe. E vamos lá, quanto à resolução, então, a resolução do TSE, ela é altamente problemática, a resolução número 23.714 desse ano, ela foi alvo de uma ADIM da Procuradoria-Geral da República, que me parece totalmente procedente, teve 2 votos favoráveis, o voto do ministro Cássio Nunes Marques, que é um voto muito bom, eu fico muito feliz, acho que o ministro Cássio ele tem dado votos bastante técnicos, e também do ministro André Mendonça. E todos eles verificaram os mesmos problemas, tá? Então, basicamente, ela cria novas vedações e novas sanções sem previsão legal. Lembrando que o poder regulamentar do TSE, ele tem que obedecer à lei, ele tem um prazo para o TSE fazer as suas resoluções, e quando ele faz as suas resoluções, ele faz consulta pública, os partidos podem se manifestar. Nada disso aconteceu nesse caso, a resolução apareceu aí do nada, então, em franca violação e extrapolação dos poderes regulamentares do tribunal. Ela ampliou o poder de polícia, inclusive do presidente do TSE, e ela alijou o próprio Ministério Público, permitindo essa intensa atuação ex officio do poder jurisdicional. E ela tem um poder extraordinário, que é o poder de derrubar não só postagens, mas perfis, o que, sem dúvida alguma, pode representar mecanismos de censura prévia. Tá? Então, salvo se um perfil ele é utilizado majoritariamente para atos ilícitos, a gente deve sempre primar pela exclusão de conteúdo, principalmente quando não se trata aí de condutas ilegítimas, né, como robôs, etc. Quando muitas vezes você sabe quem é a pessoa, por exemplo, você pega ali o caso do Marcos Sintra, a gente sabe quem é o Marcos Sintra, a gente sabe que quem está usando aquela conta, inclusive era uma conta verificada, né, que era uma pessoa física, enfim. Os ministros do TSE, eles têm utilizado argumentos totalmente improcedentes, e eles ficam assim, não, é que é muito importante combater desinformação, que é muito importante. Olha, até concordo, mas os fins não justificam os meios, você não pode utilizar de ilicitudes para isso. E 2, o que a gente tem visto recentemente, na minha opinião, não sei se os demais concordam, não vejo qualquer inovação benéfica do TSE recentemente em combate a fake news. O que eu vi de inovador foi o combate a true news. O combate a fake news ele sempre existiu, tá? Tinha montagem, isso aí sempre mandava tirar. Eu não vi nenhuma inovação nessa última eleição. Eu vi fake news continuou rolando e o que eu vi foi, por exemplo, aquela reportagem da Gazeta do Povo que foi derrubada, matérias jornalísticas, pressão e assédio sobre a Jovem Pan. O que eu vi foi combate a true news. E muitas vezes, nesse caso, por exemplo, do Marcos Sintra, ele não estava divulgando desinformação, ele fez um pedido super educado, então é muito problemática essa resolução. E algo que a gente já falava também, né, Fabiana, que a gente pensava que essas decisões estranhas aconteceriam até o segundo turno, quer dizer, já tem tempo que isso acabou e a gente ainda está vendo consequências dessa resolução. Isso prova que não estamos mesmo no estado de normalidade. Foi excelente também o esclarecimento do Adriano em relação à ação aí que aconteceu na Alagoas, para a gente entender como era normal, o que é normal, né? Isso há pouquíssimo tempo atrás. Então, de tempos em tempos, parece que a gente está tomando um ajuste do judiciário. Isso está errado, porque não é via Congresso Nacional, né? Então, é aterrorizante. E, assim, essa resolução, ela viola tantas coisas, né? Tem o princípio da anterioridade também, tem muita coisa aí errada, equivocada, que não tem como a gente dizer que estamos no estado natural das coisas jurídicas. E esse rompimento só beneficia, então, a esses propagadores do caos, porque eu vejo isso, hoje eu vejo bastante claramente que estamos em meio ao caos, né? Isso está reverberando também nas outras instâncias do judiciário, é preciso que as pessoas saibam disso, né? Existem juízes, infelizmente, de primeira instância,
aplaudindo essas características que, ao meu ver, acaba abolindo o direito como ele é, e uma adaptação um pouco estranha também das narrativas de alguns juristas aí constitucionais dizendo que existe razão nessas ações desses ministros. Infelizmente, isso não é que um lado político aqui, mas o que a gente está vendo é um desmonte do judiciário. E o que virá pela frente não será por falta de aviso nosso, de tão outros, né, renomados juristas aí, que sabem o peso das leis e o peso do que deveria ser o comportamento de quem está sentado nessas cadeiras das mais altas cortes do Brasil. Infelizmente, a gente fica um pouco sem esperança. Hoje é um dia assim, né, que a gente está vendo um desmonte muito forte. Então, basicamente, eu não sei nem mais o que dizer, Rosana, porque toda avaliação que a gente faça, ainda a gente corre o risco também de ser punido, né? Isso está chegando muito perto de nós, infelizmente. E eu digo isso porque a gente só está tratando com o que conhecemos sobre a lei, né? Por parte de nós não existem invencionices, as invenções estão do outro lado, do lado de quem não quer mais respeitar o que tínhamos, né, de direito. Muito complicada a nossa situação. Essa fala do Adriano também me faz pensar que o peso dos participantes que a gente tem aqui no programa, né, e da presença de vocês em momentos importantes. E, Adriano, aproveitando essa tua experiência justamente no direito eleitoral de tanto tempo, você já tinha visto algo parecido, mesmo nas eleições estaduais, enfim, no próprio Alagoas, ou em outros locais, um poder tão grande assim, de uma pessoa específica, ou de um ministro, ou de um desembargador, de um juiz, em questões eleitorais desse tipo, como a gente tem visto agora, esse comportamento dessa resolução, quer dizer, que deu esse poder para o ministro Alexandre de Moraes? Rosana, eu faço eleição de governadores, de deputados, fiz eleição não só em um estado, fiz eleição defendendo diversos partidos, nunca divulguei como militante, nunca fui filiado a partido político. Eu exerço advocacia no direito público e no direito eleitoral desde 1996, eu tinha 26 anos de idade, eu mexo com eleitoral. Meu primeiro livro foi o Direito Processual Eleitoral, é de 1996, eu escrevi com 26 anos, eu estava na magistratura. Eu deixei a magistratura com 28 anos, quando saiu o meu teoria da inelegibilidade. Então, eleitoral sempre foi uma área que você observava um comportamento da justiça eleitoral extremamente equilibrado, de não se envolver no processo político, nem ser um personagem ativo nas disputas eleitorais. Muito pelo contrário, a justiça eleitoral sempre foi o fiel da balança, sempre esteve à margem das disputas e sempre teve um papel extremamente neutro, porque as matérias eleitorais são sensíveis. Você está em jogo, é o poder político, é o poder econômico, é a democracia, é a soberania popular. Então, a justiça eleitoral sempre foi digna de todos os elogios. Assuntos sensíveis como esse de urna eletrônica sempre ocorreu. Nunca foi tratado como desinformação, nunca foi tratado como antidemocrático. Essa história de atos antidemocráticos, isso é uma aberração que surgiu com finalidade de criminalizar determinado grupo político. Isso foi utilizado, começou no Supremo, com aquele inquérito esse inquérito de milícia digital, que antes era de atos antidemocráticos, que antes era, na verdade, para proteger, digamos assim, o Supremo Tribunal Federal. Ele surgiu em função daquela matéria, preciso relembrar, da revista Cruzoé, do amigo do meu pai, que envolvia um ministro do Supremo, que foi quem abriu o inquérito, e o primeiro ato do ministro Alexandre de Moraes nesse inquérito foi censurar a revista Cruzoé e o antagonista. Preciso relembrar isso. Então, depois, esse inquérito se converteu em atos antidemocráticos, e depois essa questão de milícia digital, que não existe essa coisa de... O próprio nome, milícia digital,
remete a um grupo político. Veja, não é um inquérito de fake news, seja lá o que seja isso, que também não tem definição legal. Mas quando você usa gabinete do ódio, milícia digital, já tem um carimbo político. Então, nunca a Justiça Eleitoral teve uma atuação tão fora da curva. E presidente do TSE reunir comandantes de polícia militar e tirar foto como se colocasse, é muito simbólico, como se colocasse como um poder armado, como um poder que tem poder não só de polícia, mas que tem, digamos assim, a sua própria milícia, a sua própria polícia. Isso é muito simbólico. No mundo imagético, no mundo de imagens, esse simbolismo não é à toa. É uma ilusão. Toda aquela reunião foi para aquela foto, para dizer aos manifestantes, nós não conto com o exército que eu tenho a minha polícia. Tem todo um sentido. E isso não é papel da Justiça Eleitoral. Então, é uma atuação que realmente me choca pela experiência que tenho, pela vivência, por amar a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem um papel importantíssimo para a democracia. Ainda bem que os mandatos são de 2 anos e certos personagens passarão, mas vão deixar uma marca muito deletéria para a imagem da Justiça Eleitoral. Essa deslegitimação fica. Quando você interdita um debate sobre urna eletrônica, uma ação de um presidente da República que concorria à reeleição e perdeu, e o partido questiona, e toma uma multa de 22 milhões, tem contas partidárias bloqueadas. Isso que Fabiana e André falaram, por exemplo, sobre partido político, o funcionamento dos partidos políticos é um direito assegurado à democracia. O Tribunal Superior Eleitoral, quando tenta garrotear recursos dos fundos partidários, como fez com o PCO, que ali essa atuação do ministro Alexandre de Moraes começa com o laboratório. Ele fez com o PCO, partido pequeno, para ver qual era a reação. Ele testou, não houve reação. Então fez agora com o PL. E se não houver reação, amanhã fará com o PT, amanhã fará. É uma ilusão imaginar que um despotismo judicial não tende a ampliar, porque se o poder não tem limite, e não está tendo, o poder ele vai se autoalimentando, ele chega ao momento em que ele passa a tratorar todos. Os que hoje se sentem beneficiados serão as vítimas de amanhã, e isso não é democracia. Sobre a questão da resolução, veja, essa resolução, ela, como disse Fabiana, ela fere o princípio da anterioridade. Como disse o André, são poderes que vão além do que a Constituição ou qualquer lei permite, porque não há definição. Você não está punindo só fake news, que nem definição se tem, mas também a true news, né? A notícia verdadeira. O artigo 2º diz assim: é vedado nos termos do Código Eleitoral a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos. Ou seja, é uma mentira, eu sei que não é verdade aquele fato e divulgo. Isso é vedado e há meios jurídicos de proibir uma propaganda eleitoral. Sempre houve mecanismos para isso, não tem nenhuma novidade. Aí vem a expressão, ou gravemente descontextualizado. E o que é um fato gravemente descontextualizado? Ou o fato é mentiroso, ou ele dentro de uma narrativa, ou ele é distorcido. E aí continua sendo mentiroso. Mas estaríamos aí tudo bem, porque também não tem nenhuma novidade. A novidade quando diz assim, o artigo 4º, a produção sistemática de desinformação, caracterizada por quê? O que seria uma produção sistemática? O que é a desinformação? Caracterizada pela publicação contumaz de informação falsa ou descontextualizada sobre o processo eleitoral. Veja, a informação, ela é falsa. Aí o que é o descontextualizado, que é a tal da desordem informacional? Você diz fatos verdadeiros, e esses fatos verdadeiros, mas a conclusão que você tirou deles está descontextualizada. E com isso a Gazeta do Povo foi censurada, com isso a Jovem Pan foi censurada, com isso cidadãos foram censurados, com isso programas eleitorais foram censurados. E o pior, que eles são censurados sem o devido processo legal. Porque aí, essas questões autorizam a determinação
de suspensão temporária de perfis, contas ou canais mantidos pelas mídias sociais. Veja, perfis, contas ou canais. Não é a informação. Sem o devido processo legal, não é o link que sai, não é a notícia, é o expurgo. Isso é coisa de União Soviética mesmo, que a Fabiana falou, de regime autoritário. Você expurga a conta, você tira o cidadão da vida digital. O que aconteceu com o Marco Sintra é um exemplo disso. Marco Sintra, um economista conhecido, foi candidato a vice, e ele diz, olha, diante dessas questões que estão aí postas, portanto, fatos que são conhecidos, que um vídeo, um espanhol, um argentino colocou, eu pergunto, de fato, houve urnas com 0 votação? E faz perguntas, e pede respostas. É a mesma coisa da ação. E aí você é expurgado da vida digital. Rosana, isso não é isso, é a resolução, e ela permite isso, que já é uma violência, porque já é censura prévia, vedada, e aliás, Twitter, agora com Elon Musk, o Getter, me parece que até o próprio Facebook e o Google, nessas questões do Marco Sintra e de outras, as próprias redes sociais estão dizendo, ministro, isso não pode. Isso fere o marco civil da internet. Isso fere a Constituição. Isso é censura prévia. E aí a resposta do ministro, 3 linhas. Não, essas questões não trouxeram nenhuma novidade. E aí mantém a liminar e não marca o julgamento no plenário. Por quê? Porque se essa matéria for no plenário, o Supremo terá que decidir se no Brasil se instaurou censura prévia. Como o TSE teve que decidir, e a ministra Carmen Lúcia teve aquela famosa decisão. Eu sou contra a censura, puesto como las brujas que existem, que lasaia é lasaia. Quer dizer, é uma decisão assim, eu sou contra a censura, mas aqui sou a favor, até que... e aí, com isso, suspende o programa do Brasil Paralelo. Veja, nós chegamos num ponto de uma nova forma de argumento constitucional, que é a suspensão da Constituição até que nos interesse. Até aqui, a Constituição estará sob juízo de exceção. Então, essas matérias todas, e aí o Liano, Fabiano e vocês que nos ouvem, viu, Rosana? Qual é o mais grave disso? É que se vocês olharem, todas essas matérias estão sendo decididas em decisões monocráticas, pessoais, em liminares que não vão a julgamento depois para terem os seus méritos analisados. Para quê? Para não formar precedente nem jurisprudência. É isso. Isso é que é o mais grave. É isso. É método. Gente, é por isso que aqui na Gazeta do Povo a gente fala que é importante se informar, é importante você ter acesso a informações que ainda estão disponíveis, né, Fabiana, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas muito obrigada pela participação de vocês em mais um Fora dos Autos. A gente já passou o videozinho aqui, aproveitem a oferta da Black Friday, que esse preço é especial. E eu espero que a gente se encontre aqui semana que vem, você que está nos assistindo e os nossos convidados estão esperando ansiosos. Gente, muito obrigada por mais esse programa. Semana que vem voltamos a conversar, então.